Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre santos e nós estamos falando sobre os apóstolos. É importante a gente começar a falar no que eles acreditavam, naquela época, como é que eles viam a religião, no que eles acreditavam. Primeira coisa que é importante a gente colocar é que eles acreditavam na vida eterna, sim. No livro de sabedoria, por exemplo, fala: os justos viverão eternamente. Então, esse conceito de uma vida após a morte sempre existiu, tá, gente? Aqui é importante colocar algumas definições que a gente também tem que entender. O Sheol era a mansão dos mortos. Quando a gente reza o credo, a gente fala: foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Então, o Sheol era o lugar que os mortos ficavam, um lugar escuro, um lugar que eles não de descanso, que eles ficariam ali até da vinda do Cristo, do Messias. Então, eles acreditavam nessa mansão dos mortos. Geena, gente, se refere ao vale do Inom, que era fora dos muros de Jerusalém. E era um lugar que o pessoal jogava detritos, corpos de pessoas mortas que não eram consideradas puras, era um lugar que jogavam carcaça de animais, ou seja, toda a imundície que era jogada para fora das muralhas de Jerusalém eram colocados nessa geena. E, portanto, a geena, para eles, era considerada um lugar de punição, um lugar de apodrecimento, um lugar de fogo eterno. Era um inferno para eles. E quando eles se referem ao seio de Abraão, para nós é meio que o paraíso. Ele deitou no seio de Abraão e se encostou no seio de Abraão, é exatamente o nosso paraíso. Tá? Então, isso eles acreditavam. Tinham a crença na ressurreição dos mortos, sim, porque eles acreditavam que um dia eles retomariam os seus corpos e viveriam corpo e alma eternamente. Mas eles tinham uma diferença, porque eles também acreditavam na reencarnação dos mortos, ou seja, após a quarta geração, eles reencarnariam. E ao reencarnar, eles começariam a se purificar. Então, veja, é um mix aí de ressurreição, reencarnação. Alguns fariseus e escribas não concordavam, da mesma forma que alguns acreditavam que existiam anjos, outros não acreditavam na existência de anjos. Mas, de qualquer forma, é um pouco diferente da nossa doutrina cristã, em que nós acreditamos, sim, na ressurreição dos mortos, na segunda vinda de Cristo, mas nós não acreditamos em reencarnação, tá, gente? Isso fique muito claro. Cristo, inclusive, falou sobre isso. Eu não vou esticar agora, mas a gente vai conversar sobre isso depois. Não existe reencarnação dos mortos. O que existe é a ressurreição nos últimos dias, tá bom? A crença na vinda do Messias. Eles acreditavam que o Messias viria salvá-los da dominação romana, completamente fora da realidade que veio Cristo. Por isso essa dificuldade de aceitar Jesus, um menino da Galiléia, um lugar pobre, de Nazaré. Eles queriam que realmente fosse um líder de um exército, um líder estratégico, político, que viesse com um exército e tirasse a dominação romana das garras dos seus opressores, né? Queriam libertar o povo judeu. E Jesus não era nada disso. Então, essa crença na vinda do Messias como um libertador, completamente furada. Eles tinham os 10 mandamentos de Moisés, que a gente viu no livro do Êxodo, mas eles foram, ao longo dos anos, também acrescentando mandamentos nos 5 livros que chamados 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Torá, escritos por Moisés. Esses 613 mandamentos eram divididos em 248 permissões, coisas que podiam fazer, que correspondiam a 248 ossos do corpo, e 365 proibições, que eram relativas aos 365 dias do ano. Então, vejam bem, era
muito complicado uma pessoa comum conseguir superar ou se manter pura, seguir esses 613 mandamentos. Até porque, se vocês imaginarem, quem interpretava a lei eram os escribas, os mestres da lei, os doutores da lei, que eram muito respeitados pela sua sabedoria, eles eram juristas, inclusive, eles detectavam os problemas e eles definiam o que era o certo, o que era o errado. Mas o problema, gente, é que essas leis eram muito restritivas. Então, por exemplo, não podia tocar num cadáver. Então, sua mãe morre, você não pode tocar no cadáver. A moça, ela está menstruada, ela não, você tem que ficar 7 dias afastada dela e ela, onde ela sentar, aquele lugar está contaminado. Quem mexe com animais impuros, porcos, aves, répteis, são considerados impuros. Então, quer dizer, uma pessoa que mexe com carne, um açougueiro, ou a pessoa que é pastor e tem porcos, esses caras são considerados impuros. Então, quando você começa a ver, a lei começa a ficar impeditiva. É muito complicada. Então, o que, que acontece, gente? Para resumir, esses escribas começam a tornar a proibição da lei, as dificuldades de cumprir a lei, quase impossíveis de serem seguidas. E com isso também, eles usavam essa interpretação como uma forma de explorar os pobres, as pessoas mais simples. Então, eles viraram uma casta de puros, junto com outros nobres sacerdotes, que eram os anciãos, né, que eram os donos das terras, os fariseus, que eram os homens que tinham uma certa riqueza, e o resto da população era inferior, era considerada impura, porque não conseguiam seguir esses mandamentos e estar dentro daquilo que era considerado correto. Então, o que, que a gente consegue ver dessa lei dos homens versus a lei de Deus? Jesus deixa claro que ele não veio para mudar a lei, mas ele veio para aperfeiçoá-la. Neste aperfeiçoamento, ele deixa claro também que a interpretação da lei por parte dos escribas não é correta. Então, por exemplo, a gente conhece a lei de Talião, que é aquela lei em que fala olho por olho, dente por dente. Então, se você tem uma punição adequada ao crime que você cometeu. Jesus introduz a lei do perdão. Você percebe? É outra realidade, de outra face. Perdoa 70 vezes 7, o número da perfeição. Então, Jesus ele começa a trazer para a gente uma realidade que, na verdade, é a lei de Deus. Muito mais do que a lei feita por homens que buscam viver na aparência, né, no farisaísmo. Fingem que são seguidores da lei, mas são materialistas, não têm o verdadeiro amor a Deus, né? Só louvam a Deus da boca para fora, mas o seu coração não louva a Deus. E isso Cristo começa a colocar. Então, uma outra coisa interessante é como Paulo, então, resume na sua carta aos Romanos o que é exatamente essa questão da lei. O objetivo final da lei é Cristo. E para aqueles que creem em Cristo e seguem seus mandamentos, eles se tornam puros, eles se tornam justos. Não tem nada a ver com 630 mandamentos, lavar a mão, não lavar a mão. Sair fora de esses mandamentos que foram feitos pelos homens e se focar na essência do mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria falar nessa parte de apóstolos. E agora, na segunda parte, nós vamos entrar um pouquinho mais de como todos esses pensamentos, esses entendimentos que os escribas forçavam a população a aceitar como se fosse uma lei divina e não era, como eles foram interpretando, Cristo foi mostrando para eles, eles foram reinterpretando e entendendo a doutrina de Cristo, que tudo isso era bobagem, e eles então partem para o mundo para proclamar
esta boa nova, que são os evangelhos, que são as doutrinas de Cristo, que são os sacramentos, que são o que realmente importa e sofrem as consequências que nós vamos ver no próximo capítulo. Tá bom? Até lá! Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o próximo encontro.